nós já temos o prazer de estar recebendo aqui conosco neste momento o Dr. Roberto Leal Lobo e Silva Filho, que é o nosso palestrante de hoje, conforme anunciado. Havia previsão que a sua apresentação seria realizada às 16 horas, mas aproveitando a oportunidade dele ter chegado antes aqui ao nosso plenário e também da necessidade que nos externou da possibilidade de uma conversa com o Dr. Marcos Formiga, hoje ainda na CNI, eu peço licença ao plenário para que nós possamos ter a apresentação da sua palestra conosco aqui hoje sobre a formação de engenheiros no Brasil. Conforme informei, eu tive a satisfação e o prazer de participar no COBENGE, na semana passada, lá em Fortaleza, de uma mesa com o Dr. Roberto Leal, e o convidei naquele momento para ver a possibilidade de ele estar conosco aqui e não só reapresentar a sua palestra que foi feita naquela ocasião, mas também abrir um debate com os conselheiros sobre essa questão que hoje para o país ela é estratégica, relativa à formação de engenheiros. O Dr. Roberto Leal Lobo Silva Filho, ele tem um instituto, Instituto Lobo, que trata exatamente de estatísticas relacionadas à área de educação, ciência e tecnologia aqui no Brasil. É ex-reitor da USP, ex-diretor também, conforme informava aqui agora, do CNPq também. Então, tem uma longa experiência na área de ciência, tecnologia e educação. Doutor Roberto, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Estão aqui neste plenário os nossos conselheiros federais. Temos aqui conselheiros de estados, não temos ainda a representação federativa, mas o conselheiro aqui, Kleber Santos, é nosso conselheiro representando o Distrito Federal. Temos o conselheiro Cícero Rocha, que aqui representa os técnicos de Alagoas, Petrúcio Ferro, que representa os profissionais do Estado de Tocantins, Pedro Katayama, que representa os profissionais do Estado de São Paulo, Modesto Santos, que representa o Estado do Rio Grande do Norte, os profissionais das organizações do Estado do Rio Grande do Norte, Clemerson Batista representa os profissionais do Amapá, Idalino Hortêncio representa os profissionais do Estado de Goiás, Etelvino Freitas representa os profissionais do Estado de Sergipe, Ana Carini representa os profissionais do Estado do Piauí, o Lino, que representa as instituições de ensino técnico aqui nesse plenário, a Sandra Raposo, que representa os profissionais do Estado do Amazonas, o Ari Rons, que é professor universitário também, representa os profissionais do Estado do Ceará, o professor Costa e Silva representa os profissionais do Estado da Bahia, é professor universitário também, o professor José Luiz Menezes também representa os profissionais do Estado de Pernambuco, e o professor Pedro Lopes Queiroz, nosso vice-presidente em exercício, que representa aqui as instituições do ensino de engenharia, além da nossa conselheira também, Maria Luísa Posse, que representa os técnicos do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer, nós lhe concedemos então aqui um tempo de 40 minutos para a sua apresentação e pediríamos também uma atenção sua para algumas perguntas de plenário que pudesse abrir o debate então para alguns questionamentos. Muito obrigado pela sua participação conosco. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando com esse assunto aí, um cenário tão ilustre, num local tão importante. E agradecer o convite e o interesse em reproduzir aqui o tema que eu preparei para apresentar numa mesa redonda com o Dr. Marco Túlio, que, aliás, fez uma palestra antes da minha, foi um problema para poder superar, tentar encostar na qualidade apresentada, que foi muito interessante, muito desafiadora, E o que eu fiz, na verdade, nessa apresentação, foi tentar fazer um panorama, eu não entrei em detalhe, nem poderia pelo tempo,
e traduzindo um pouco as preocupações de uma pessoa que é da área de ciência e tecnologia e que se preocupa com o país. Então, basicamente, essa foi a motivação dessa palestra. Essa preocupação acabou se transformando num estudo que nós fizemos sobre a situação da engenharia no Brasil, com dados que muitos conhecem. Eu simplesmente vou tentar organizá-los de uma maneira, da minha forma, né? Claro que cada um tem o seu jeito de olhar, do meu jeito de olhar a engenharia e os problemas que o Brasil enfrenta hoje em relação ao seu próprio crescimento. E essa preocupação, no ano passado, resultou num artigo que eu enviei para a Folha de São Paulo, foi publicado em Tendências e Debates, sobre a questão da engenharia. No dia seguinte veio uma repercussão no editorial, não sei aqui de São Paulo se alguém chegou a ler essa matéria, mas a Folha de São Paulo repicou o assunto, né? E isso acabou se transformando num projeto que foi para a CAPES. A CAPES me chamou, o Jorge Guimarães me chamou, conversamos sobre o problema e sobre uma ideia que eu apresentei na ocasião, que já estava inclusive no artigo. Isso transformou num programa, foi montado um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho apresentou um projeto de apoio à engenharia. É um pequeno apoio, é um pequeno projeto, é o início, talvez, de alguma coisa que demonstre a preocupação com a engenharia como uma política pública fundamental para o crescimento do país. Esse trabalho foi apresentado ao ministro da Educação. Pouco depois houve um trabalho do IPEA dizendo que a situação não é bem assim, não é tão grave assim, calma lá, né? Nós não estamos precisando tanto de dinheiro assim não, essas questões são mais circunstanciais do que de fundo. E aí eu fui obrigado a dar uma resposta ao IPEA, porque eu não concordei muito com os argumentos. Eu vou rapidamente apresentar aqui qual é a questão. E isso foi mais ou menos o que eu apresentei, as preocupações e, consequentemente, a partir das preocupações, algumas sugestões. Então, é o que eu vou fazer? Panorama e depois algumas sugestões do que eu acho que poderia ser feito em relação a esse problema, embora muita coisa ser feita. É só um pequeno vislumbre de algumas medidas que poderiam ser úteis. Então, eu vou começar, porque esses 40 minutos é tempo para correr. Então, Roberto, só informar o senhor também que nós fazemos a transmissão ao vivo, nós temos uma câmera que transmite, temos um acompanhamento médio em torno de 2.000 lideranças profissionais que acompanham essa plenária também. Então, o senhor está falando para um número relativamente grande de lideranças profissionais da engenharia em todo o país. Que bom, que bom. Deus me ajude. Muito bem. Então, eu começo falando um pouco de um modelo de crescimento, só para motivação, né? O modelo de crescimento é do Solow, né, que é o modelo famoso sobre a produção nacional, né, o volume de produção nacional, que essencialmente se baseia em duas equações. A função de produção nacional, em que a produção Y é função do capital e do trabalho, cada um deles elevado a uma exponencial, que a soma dos dois valores é 1. Né? K é capital, L é trabalho. Em geral, na maioria dos países, essa relação ser ajustada ao produto nacional é da ordem de 0,4, no Brasil também é mais ou menos isso, mas isso é só para motivação, não estou aqui para nem discutir o modelo de Solow, é só para mostrar uma coisa, né? O capital se acumula segundo a produção, né? E menos primeiro tem uma taxa de poupança, quer dizer, da produção uma parte é poupança, né? Então a taxa de poupança e uma parte é depreciação do capital. Então esses dois fatores se compensam, se contrapõem, né? Para ver se o capital vai crescer ou não vai crescer. E o L é a força de trabalho, né, do país. O que é importante aqui é o seguinte, é que quando se coloca tecnologia dentro do modelo de Solow, aparece um fator a mais, que é esse A de T, que é o crescimento do estoque de tecnologia. O crescimento do estoque de tecnologia afeta diretamente a produtividade por trabalhador. Então, é o que realmente faz com que a gente saia dos pontos de equilíbrio
e faça um crescimento sustentado, um crescimento contínuo. Então, a tecnologia é o fator fundamental para que a gente rompa a estagnação de uma produtividade que vai chegar num ponto de equilíbrio, né? Um ponto fixo de equilíbrio. Então, só para isso, no fundo, é que eu trago esse modelo para dizer o seguinte: investimento via poupança e tecnologia são fatores essenciais para o crescimento econômico de uma nação. Poupança, fundamental, mas tecnologia também é. Os dois lados têm que estar funcionando bem para que o país tenha um crescimento saudável, né? Então, aqui está o crescimento que se transformado em moedas, né, para a gente ver. Para aumentar o PIB, Produto Interno Bruto por habitante, precisamos, portanto, investir e crescer tecnologicamente. E nós temos dois problemas: a poupança e a tecnologia no Brasil hoje. Apesar de nós estarmos crescendo, né, nós sabemos que os dois lados estão com problemas. Nós temos uma poupança que é relativamente pequena e temos uma tecnologia que se desenvolve muito na parte, às vezes, de processos, mas em produtos nós estamos precisando melhorar um pouco. Vamos passar por isso. O investimento exige poupança e mão de obra qualificada, ou seja, engenheiros. E aí eu trago um dado internacional: para cada $1 milhão investido em novos projetos, é necessário um engenheiro a mais, né? Então, se o PAC, por exemplo, ou Petrobras, ou minerações, prevê investimentos vultuosos, necessariamente nós vamos precisar formar muitos e muitos engenheiros, né? Só para dar um exemplo, o PAC, se prevê um investimento de $250 bilhões, serão necessários 250 mil novos engenheiros, num período em que... Então, passa a ser uma restrição ao crescimento, à produção de engenheiros de boa qualidade formados para ajudar ao desenvolvimento do país, para fazer com que o investimento resulte, né? É preciso que haja um fluxo de egressos que seja compatível com o crescimento que o país prevê.